Você já pensou que você pode ser um vetor de crenças? Você pode carregar pensamentos e ideias sem perceber que está fazendo isso? E que isso pode fazer mal para você e para outras pessoas? Eu gostei do termo, inclusive, que eu pensei vetor de crenças, que lembra o vetor de doenças, que é, por exemplo, o mosquito carrega uma doença ou algo que pode provocar uma doença. E o mosquito às vezes não percebe, o mosquito está rondando, procurando alimento, picando as pessoas e ele está carregando essa doença sem perceber, está fazendo mal sem perceber. Pra você pensar num exemplo disso, crença também. Por exemplo, durante a maior parte da história a gente teve crenças, pensamentos, né, estáveis ou visões de mundo mais amplas de que a escravidão era ok, não era errado. E as pessoas carregavam isso meio que sem perceber, não pensavam como a gente pensa hoje. Ou o pensamento que a gente tem hoje como dominante, que a escravidão é moralmente errado, era uma exceção. E até a gente pensa assim hoje, nossa, como que alguém pode pensar que a escravidão é certo? E isso é anacronismo, a gente está julgando com o pensamento de hoje o pensamento do passado. E é difícil mesmo. Eu também tenho essa dificuldade de entender como que a pessoa achava que era normal. Só que assim, o meu pensamento e o seu são frutos dessa época. Então nós somos vetores de crenças de nossa época também. Estamos carregando ideias historicamente, socialmente construídas e que foram colocadas em nós. Tem um cara que chama Levi-Strauss, é muito famoso na antropologia e assim, ele já falava disso, que é como é que ele falava? Os mitos, essas questões culturais, ideias culturais, passavam pelas pessoas. Não é que as pessoas eram, digamos assim, elas tinham as ideias e elas eram pensavam a partir do nada. As pessoas carregavam essas ideias e os mitos se perpetuavam usando as pessoas. Como, por exemplo, uma doença, um vírus, bactéria que seja carregado pelos insetos, ele se perpetua através deles. Como na biologia a gente tem a ideia do gene egoísta, que é o gene se perpetua através das pessoas. Então, e isso é muito legal na biologia, assim, é fundamental para a gente entender muita coisa. O gene vai ser passado para frente, né? Então, ele constrói a pessoa para ter certos tipos de comportamento, inclusive pensamentos. Então, a gente tem a genética nos constrói para também pensar ou tender a pensar de certas formas. Não estou falando que é determinismo genético, porque a gente tem questão social de aprendizagem que complica tudo. Então não é tão simples. Mas você tem, por exemplo, genes ligados a parentesco, que é as pessoas vão tender a se importar mais com parentes de sangue ou que compartilham mais a carga genética do que com estranhos. Isso sim, universal em todas as culturas. Por exemplo, pais com filhos. Os pais dão importância muito maior aos filhos e se sacrificam por eles e fazem um monte de coisa por eles que um estranho qualquer não vai fazer, ou dificilmente vai fazer. Você até tem estudos, por exemplo, com diferença de comportamento entre pais e padrastos, entre mães e madrastas. Lógico que tem questões culturais que modulam, modificam isso, por exemplo, adoção e tudo mais, mas não vamos entrar nisso. Então você tem e essa ideia do Levi-Strauss de os mitos, as ideias são carregadas pelas pessoas. Você tem algo parecido na genética, né, que essa ideia de os genes são perpetuados pelas pessoas sem que as pessoas percebam. Por exemplo, reprodução. O gene que passa para frente, o básico é reprodução, ter filhos. E aí, você pensa assim, lógico que não. Às vezes eu não quero ter filho. Mas a maioria das pessoas tem filhos. E então, quer dizer, o que está consciente para as pessoas não é necessariamente o querer ter filhos. Então, a maioria das pessoas, a maioria das vezes que as pessoas fazem sexo não é para ter filhos, até porque usa métodos anticoncepcionais. Só que o gene constrói seu corpo de tal forma que você tem desejo por sexo. Você tem prazer com o sexo. Então, quer dizer, você tem um comportamento por um objetivo, digamos, mais imediato, consciente para você, que é bom, eu gosto, e eu desejo, só que a consequência dali a 9 meses vai ser
uma consequência boa para o gene, que ele vai se replicar. Eu tô falando do gene como agente para simplificar, mas não é que o gene pensa, nada disso não. Mas enfim. Então a gente tem essa ideia do gene, o gene egoísta que se perpetua, e tem uma ideia muito legal do meme, e antes do meme como a gente conhece hoje, que é um exemplo de meme, do meme que eu tô falando, a gente já tinha essa ideia lá no Richard Dawkins, que foi o cara do gene egoísta. Ele criou, postulou essa ideia, parece que a cultura tem um processo parecido, em que os memes ou códigos de memória vão sendo passados culturalmente. Então, a gente teve até uma área do conhecimento. A ideia geral dela é interessante, que é a memética, que vamos, como a genética. Vamos estudar como os genes se perpetuam, se propagam nas culturas. E aí, essa ideia é muito boa, porque, por exemplo, o meme. Bom, vamos pensar nesse de internet mesmo. É uma ideia, pode ser um vídeo, qualquer coisa, uma piada. Ele se perpetua muito e as pessoas vão compartilhando e passando a ideia para frente. Então, quer dizer, vamos tentar pensar desse jeito que a gente pensou aqui na genética e nessa questão de como se perpetuam ideias. O meme pode ser algo, sei lá, te gera uma sensação muito gostosa, ou de humor, você acha muito engraçado, ou você acha, não, eu tenho que compartilhar isso. Por isso você compartilha. Você pode compartilhar, por exemplo, eu quero parecer legal, eu gosto dessa ideia, eu quero parecer engraçado. Tem um monte de motivos individuais para você compartilhar. Mas o meme tá passando por você. Então, assim, ele tá se perpetuando, mesmo que você não saiba, você não tenha consciência de que isso está acontecendo, ou dessa dinâmica, de que as ideias passam pelas pessoas, as ideias, como os genes, provocam certas reações nas pessoas que fazem com que essas pessoas propaguem esses memes e genes. Olha que doideira, isso é fascinante, porque tá na base de a gente entender um monte de coisa social de um outro ponto de vista, e é uma coisa que eu vi em psicologia social também. As instituições, elas podem tomar o lugar das pessoas como iniciativa. Então, as pessoas constroem instituições que sejam governo, leis. E as pessoas que construíram isso podem ter morrido todas. Mas essas leis vão fazendo com que pessoas que nascem no futuro comportem-se conforme essas leis, regras, costumes e propaguem isso. Isso é muito doido. Sim, a gente vai propagando ideias sem perceber que a gente está fazendo isso, mas por algum outro motivo que a gente acha certo. Não, eu propago essa ideia de que a escravidão é certa porque é certo, todo mundo tem escravo. Pensa no pensamento antigo. Hoje em dia a gente propaga o inverso, que é a escravidão é errada, eu propago essa ideia, né, mesmo sem pensar muito bem. Então, pode ser uma coisa ruim, pode ser coisa boa também, né? Propagar a ideia que a escravidão é errada, mesmo se a pessoa não tiver pensado profundamente sobre aquilo, né, os fundamentos morais e éticos daquilo, ela está propagando uma ideia que é vantajosa. Né? Pelo menos para a gente hoje em dia parece vantajosa a gente ter uma ideia mais de igualdade. O pessoal de antigamente não achava. Né? Aí fica uma questão complicada. Como que eles pensavam assim? Por quê? Mas a gente tem que a ideia vai sendo passada e reproduzida pelas pessoas para outras pessoas. E essa ideia se mantém. Onde que eu tô querendo chegar principalmente? Eu gosto dessas ideias que dão uma visão mais ampla das coisas, que descobrem, né? Elas tiram alguns véus que a gente tem, mas também pensando em psicologia aplicada, que é o que isso muda na minha vida. Eu geralmente tento trazer para aí. Por exemplo, você pode ter ideias que te limitam, que te constrangem, que te causam consequências negativas ou, enfim, que te trazem coisas ruins que você não quer. Ou que se você perceber isso, que essas ideias estão passando por você, você está repetindo, está fazendo mal para você, ou pode fazer mal para você ou para outras pessoas, você sabendo disso, você fica mais atento para identificar, e identificar essas ideias é o primeiro passo para modificar. Por exemplo, a ideia de ter filhos, né? Pode ser que você queira ter filhos, e aí tudo bem.
Mas pode ser assim que as pessoas, e acontece muito, elas simplesmente têm porque é cultural e talvez depois de um tempo elas descubram, preferia não ter tido. E é uma coisa que está se falando mais ultimamente. As pessoas falam, a mulher fala, eu amo meu filho, mas eu preferia não ter tido por várias outras questões. Né? Não é só pessoal. Por exemplo, o que que é ser uma mulher? Antigamente, ser uma mulher, o papel da mulher era socialmente construído, era uma ideia e tem fundamentos históricos e tudo mais, mas a ideia comum de ser mulher era, por exemplo, não trabalhar, cuidar de casa, submissão. E isso mudou. Então, para essas ideias mudarem, as pessoas têm que perceber que elas podem não estar certas, essas ideias, ou que essas pessoas podem ter outras ideias e não seguir essas ideias que vão sendo reproduzidas automaticamente e culturalmente por todo mundo, sem pensar direito. Ideia de homem também. O homem pode pensar, não, mas eu tenho que ser assim, 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 assim. E ele tenta se encaixar num padrão de masculinidade, um padrão de qualquer coisa, de ação, que pode ser às vezes irreal. Por exemplo, eu não posso ter sentimento, eu não posso nunca mostrar fraqueza, eu não posso contar com ninguém, tem que ser o lobo solitário, tem que ser o Clint Eastwood e só isso, sabe? Isso pode, para muita gente, traz um problema também, traz vários problemas. A própria a ideia que o homem tem da expectativa das mulheres sobre homens. Então, às vezes, o cara tá tentando agir de um jeito que ele acha que tem que ser o certo, mas às vezes não é. Trabalho. As pessoas acham, não, preciso ter um trabalho de tal forma, preciso ser médico, preciso ser advogado, preciso ser astronauta. E vão propagando uma ideia que talvez não seja a melhor possível, né? Essas ideias todas estão associadas a outras ideias de acordo com a cultura. Então, certas profissões são boas, têm status, outras não são. Enfim, tem muita coisa que você pode exemplificar, porque isso está na base das coisas, né? Que é, a gente tem inúmeras, infinitas ideias que são perpetuadas na sociedade e a gente reproduz muitas mesmo, sem perceber. E a gente vai agindo assim, como eu vou passando essa cópia de ideia para frente, não sei bem, nunca pensei se está certo, se está errado. E aí, e a gente tem a ilusão de que nós somos agentes, né? Que a gente tem ideias, mas essas ideias estão nos tendo, dependendo de como você encara isso. Por quê? Às vezes você reproduz uma ideia que às vezes, sim, a ideia é péssima. Só que você está sentindo que está certo, você está sentindo que você é o criador daquela ideia. Então fica muito difícil tirar essa ideia de você. Como fica difícil tirar do outro. Quer dizer, você acha que a ideia dele está errada e a sua está certa. E o cara tá com o mesmo sentimento. Não, eu pensei isso e eu acho que dá muito certo. E às vezes ninguém tá vendo direito que essas ideias, elas assim, é, é difícil você ter uma ideia do nada. Quer dizer, como você vai ter uma ideia do nada? Você tem ideias de acordo com o que você tem de informação, com o que seu corpo é capaz de produzir essas ideias. Então, muitas vezes a gente tá achando que a gente tá certo, que a gente é o agente, que a gente teve a ideia, que a gente criou aquela ideia. Só que às vezes não, ela simplesmente está se reproduzindo em nós, por motivos diversos. Por causa da sociedade, da nossa criação, da nossa aprendizagem, das nossas emoções, como que a gente reage emocionalmente a certas ideias e a outras, a gente reage diferencialmente. Então, assim, o assunto é tão amplo que tem que terminar, senão a gente vai ficar aqui para sempre falando disso. Mas tenta fazer o exercício de pensar assim, tá, que ideias que são minhas, que ideias que não são. Ou, essa ideia realmente é certa ou errada? Na minha cultura, eu tô de acordo com a minha cultura, eu tô contra a minha cultura. De onde que veio essa ideia? Eu consigo lembrar onde que eu pensei onde ou quando eu pensei sobre isso pela primeira vez? Numa cultura diferente. E aí, assim, muito bom e recomendo demais você estudar antropologia. Lembra que eu falei do Levi-Strauss? Estuda, dá uma olhada assim, povos diferentes, não precisa estudar livros, livros e livros, dá uma olhada em alguns povos, culturas diferentes, um pouquinho, só para você ter interesse. Como que eles pensam sobre as coisas? Às vezes você vai ver que é assim, radicalmente diferente. E isso é bom. É bom porque não é para você concordar com eles, não precisa, a princípio, né? Mas você expandir sua cabeça, expandir o seu repertório de ideias. Porque às vezes se você fica só na sua cultura,
Não, é só assim. Na cultura é assim. Tem que fazer isso, isso, isso. As pessoas se vestem assim, elas agem assim, elas pensam assim, elas sentem assim, elas se relacionam assim, elas falam isso, elas veem tal filme. E você não vê que, assim, você tá vendo aqui sua cultura, você não vê que é 360 graus, assim. É um mundo inteiro de ideias divergentes. Tenta ver historicamente também, por exemplo, a ideia da escravidão. Você pode, inclusive, justificar melhor suas posições agora em relação às passadas. Você pode pensar assim, não, no passado essa ideia parecia certa, mas por isso a gente viu que não é. A escravidão, por exemplo. E a escravidão não é uma discussão hoje, mas você tem outras discussões que têm a ver com essa movimentação histórica e social. Então, essas questões sociais, de mudanças sociais, elas são conflitos de ideias. Então, você poder pensar um pouco, expandir um pouco sua cabeça e ouvir outro lado e ouvir outras ideias também ajuda demais. Porque aí você não vai assim achando que só tem isso na sua cabeça. E vai com disposição para entender. Não é só ouvir e falar, não, ok, tá errado. É, o que que isso tem tá certo, tá errado, isso aí como é que é? Será que eu tô errado? Aí depende um pouco de humildade, de aceitar que tá errado, e é bom porque assim você se desenvolve. Você tendo novas ideias e principalmente o aspecto o ponto central que eu queria chegar aqui é você sabendo disso, que você pode ser um vetor de crenças e isso pode ser ruim, você fica mais esperto. Que aí você tem essa possibilidade de deliberação, de pensamento, né? Posso raciocinar e pensar, não, essa ideia aqui que eu tô carregando não é boa. Pode ter uma melhor. Então você se torna muito mais livre. Você não vai ser igual um inseto que simplesmente carrega no mesmo processo automático sempre alguma coisa ruim. Você vai parar e vai pensar: será que isso aqui que eu tô carregando é bom? Será que eu posso jogar isso fora e pegar outra ideia? Então isso assim faz uma diferença tremenda individualmente na sua cabeça e em cascata faz socialmente também, porque você começa a propagar novas ideias. Né? Você não precisa ser alguém que fala para muitas pessoas, mas você vai tendo interações cotidianas que vão mudando no micro, mas isso vai tendo um efeito, né, mudando ideias de pessoas que estão próximas. Se você se relaciona, você está nesse processo também, de modificação de ideias ou não. Né? Às vezes você está, dependendo se todo mundo pensa igual, você está só no processo de perpetuação, reforçamento dessas ideias. Se você introduz novas ideias, tá, mas pode introduzir como dúvida. Alguém pensa de um jeito e pensa, tá, mas e essa coisa? Introduz uma dúvida. Que aí você já tira a pessoa já para. Como assim? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nessa ideia. Então você já introduz ali uma nova ideia. Para as pessoas, podem carregar ou não, mas você já está fazendo o movimento de modificação. Você fez identificação, agora você está fazendo modificação. O que você achou? Você achou interessante essa ideia? Eu acho demais esse assunto. Comenta comigo, vamos trocar ideia, vamos fazer isso que a gente está falando aqui e propaga essa ideia se você gostou, né? Compartilha, coloca em grupo da família, não sei, um grupo de escola, de faculdade, passa para alguém que você gosta, que você acha que vai se interessar por isso e vamos conversando. É isso. Um abraço.